Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, vamos falar sobre o mercado imobiliário. E o mercado imobiliário de Campinas vive um momento de expansão e transformação, impulsionado por projetos que repensam a forma de viver e se relacionar com a cidade. Recentemente, a diretoria da Regional do Secov SP, em Campinas, promoveu um evento para discutir essas mudanças, com o foco em novas centralidades em Campinas. Vamos falar sobre o potencial do mercado imobiliário de Campinas. E a nossa convidada é Kelma Camargo, advogada e atual diretora da Regional do Secov SP em Campinas. Com o apoio da Equal, agência de marketing digital, e da Info Estúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Kelma Camargo, é um prazer, uma alegria te receber aqui no Panorama de Negócios, te agradecendo por você ter aceito o convite. Para a gente é um prazer muito grande bater esse papo com você, viu? Obrigada, Milton. Nós é que agradecemos, não só o Secov, mas todo o mercado imobiliário de Campinas e região, que eu acho extremamente importante, essa troca de ideias, essa informação, manter o nosso público sempre atualizado, sempre atual, sempre informado do que está acontecendo na cidade e na região onde ele vive. Ô, Kelma, você sabe que é uma questão interessante. Campinas é uma cidade, é uma metrópole, né, que se destaca em uma série de questões. Atividades, sob o ponto de vista econômico, né, são muito pujantes aqui na região. Mas, quando a gente fala, por exemplo, de mercado imobiliário, o mercado da construção civil, está a pleno vapor. E a gente pega, por exemplo, bairros tradicionais de Campinas, como Cambuí, Nova Campinas, né, que passam por uma mudança, vamos dizer assim, sob o ponto de vista de moradia, de habitação, muito grande, atendendo a um público muito classe A, né? Mas, por detrás de tudo isso, existe uma preocupação muito grande com questões relacionadas, por exemplo, à infraestrutura, desenvolvimento, né? O que, por exemplo, esses empreendimentos podem agregar sob o ponto de vista do local onde eles estão localizados. Recentemente, vocês promoveram um evento que eu achei muito bacana sobre centralidades urbanas. Para quem está acompanhando a gente nesse momento, Kelma, dá uma vista geral, né, do que seriam essas centralidades urbanas nesse evento que vocês debateram, reuniram especialistas, autoridades. Foi um evento bem bacana. Sim, eu acredito que primeiro a gente precisaria falar não de centralidades, porque centralidades nós temos várias em Campinas, não só o Cambuí, o Nova Campinas, mas nós temos a Vila Industrial, nós temos o São Bernardo, nós temos grandes locais que são, vamos dizer assim, tradicionais de Campinas e que sofreram transformações, mudanças e crescimentos. Mas com isto, o que acontece, Milton? Nós, do Secov, também entendemos importante ver como Campinas está se desenvolvendo com novas centralidades, com novos locais para onde, vamos dizer assim, o mercado pode, precisa e deve ir. Por quê? Porque são localidades e são, vamos dizer assim, novas centralidades que trarão desenvolvimento para a cidade, expansão para a cidade e melhoria da qualidade de vida. Porque se nós nos mantivermos somente nesses locais que nós mencionamos, você mencionou Cambuí, Nova Campinas, Vila Industrial, São Bernardo, essa cidade não cresce mais, porque esses locais também, daqui a pouco, estão saturados de empreendimentos. O que é que
nós precisamos pensar, estar à frente e sempre impulsionando o mercado para novas centralidades. Então, nós fizemos um evento aqui em Campinas, onde trouxemos especialistas, e eu quero dar um dado para você. Campinas é a única cidade no estado de São Paulo, quiçá no Brasil, que lançou 3 novas centralidades, praticamente ao mesmo tempo, com um sucesso indiscutível, que não dá nem para colocar no papel. Tá? As unidades foram todas comercializadas. Nós estamos com 3 centralidades numa rodovia que tem toda a tendência de crescimento, de desenvolvimento, de expansão, de infraestrutura. Então, assim, nós mercado imobiliário, tá? Sim, claro. Estamos procurando levar todo esse desenvolvimento para estas localidades, para as rodovias, a fim de que nós possamos impulsionar Campinas para o lugar que ele tem, merece ter e vai se manter. Porque Campinas é um grande centro de desenvolvimento, tá? Não, inclusive, é tão interessante que nesse evento que vocês promoveram, vocês reuniram representantes do poder público e aí o Secov, né, ele é um elo de ligação extremamente importante nesse sentido, né, de se promover debates que reúnam, por exemplo, o setor de construção civil, o poder público, né? Pessoas ligadas à área de engenharia. Né? Quer dizer, você trabalhar com todos esses atores no sentido de mostrar, né, ao mercado que esses atores conversam e, ao mesmo tempo, proporcionam qualidade de vida, né, e uma infraestrutura necessária para que as pessoas consigam residir naquele espaço, não somente residir, né, Kelma, mas acho que questão também de infraestrutura urbana mesmo, né, de locais, por exemplo, mercados, locais que prestam serviços. Acho que isso daí tudo é levado em conta dentro dessa equação, né? Com certeza. E eu acho que um ponto bastante importante que você colocou aqui é que estas novas centralidades visam levar não só a moradia para aquela localidade, mas toda a parte de comércio, lazer, vamos dizer assim, comércio voltado à prestação de serviço, à qualidade de vida, ao atendimento daquelas pessoas que decidiram um dia morar naqueles locais, vamos dizer assim, se distanciar daquele centro que já está um tanto quanto saturado, cansado. Óbvio que mantém a sua qualidade, mantém as suas características, porque isso também é importante. Manter os centros já existentes, manter a história, manter o centro, manter o Cambuí, são marcos históricos da cidade de Campinas que a gente não vai conseguir retirar, que a gente não vai conseguir, vamos dizer assim, colocar um pano de fundo nele e esquecê-los. Mas nós precisamos criar novas centralidades para que as pessoas, para que a população, o munícipe campineiro tenha condições de se transferir para lá e lá ter uma qualidade de vida tão boa quanto o Cambuí, quanto Nova Campinas, sim, que tem tudo perto, quanto a Vila Industrial, quanto São Bernardo, porque são localidades que têm tudo perto. Escola, saúde, educação bilíngue, de outras matérias. Então, assim, este é o prognóstico que o Secov desenvolveu nesse evento. Temos procurado manter um bom diálogo com a prefeitura e, nesse sentido, a prefeitura tem nos recebido de braços abertos. É aquilo que a gente conversou no evento. As associações, as entidades pedem e o poder público diz sim ou não. Muitas das vezes eles dizem mais não do que sim, mas a gente tolera e vai tocando a coisa, sim, porque faz parte, né? O poder público está lá, ele nos ouve, em algumas coisas eles podem nos atender, em outras tem mais dificuldade de atendimento,
empreendimento, mas estão sempre procurando nos ouvir. E eu acho que o mercado imobiliário, ele é o mercado que mais impulsiona o desenvolvimento e a criação de novas rendas, de novos recebimentos para a municipalidade, especialmente, não de menos importância, o IPTU, que vem quando você entrega os empreendimentos e entrega os imóveis prontos. Aquilo é um tributo ad eterno. Aquilo é uma coisa que não se perde. Sim, tá? sim. Então ninguém vai sair de lá, mesmo que saia de lá, o patrimônio está lá e vai continuar contribuindo com a cidade e com o poder público. Ô, Kelma, você sabe que um dado que me chamou muito a atenção, porque a gente, isso, sem dúvida nenhuma, Campinas vive um momento com um mercado muito aquecido no estado. E uma coisa que me chamou muita atenção, que em números de vendas e lançamentos, ultrapassou a região metropolitana de São Paulo. Exatamente, exatamente. Não é? Mas Campinas sempre teve isso. Campinas, de uns anos para cá, da pandemia para cá, o marco pandemia para cá, se desenvolveu assustadoramente, criou oportunidades, empreendimentos atrativos, e nós temos superado literalmente a região metropolitana do estado de São Paulo. Por quê? Porque, na verdade, nós temos bons produtos, nós temos uma região muito propícia, em franco desenvolvimento, que atrai muita gente para cá. Certo? Nós temos um polo tecnológico, educacional, médico, que não tem em muitas localidades. Então, este é o fator de ter trazido todos esses olhos, e bons olhos, diga-se de passagem, né, para Campinas. Agora, Kelma, inclusive, eu acho que tem um ponto que é extremamente importante, que é a aprovação de projetos. A Prefeitura de Campinas agilizou em muito a aprovação desses projetos, né? Reduziu, acho que quase que pela metade. Então, isso daí também impulsiona o mercado como de uma forma geral, você concorda? Sim, a Prefeitura tem trabalhado e tem feito grandes passos no sentido de informatizar bastante, né, agilizar bastante. Os técnicos, os secretários têm trabalhado em conjunto com o prefeito, porque isso, óbvio, tem sempre quem orquestre, quem dê as diretrizes, e nesse aspecto eu acho que Campinas teve um grande desenvolvimento. Talvez pudesse ter tido um pouco mais, pudesse ter sido um pouco mais ágil e caminhado um pouco mais, vamos dizer assim, no sentido do crescimento. Nós tivemos, nesse último ano, uma redução de lançamentos de 40%. Você viu a nossa pesquisa. A pesquisa do mercado mostra isso. Nós crescemos em venda, 16%, e caímos em lançamentos. Mas por que isso? Por conta da famosa outorga onerosa, que entrou e faz parte do plano diretor da cidade, só que ela está em patamares que praticamente inviabiliza os lançamentos, os novos lançamentos para prédios e para edificações que necessitam de uma quantidade maior de unidades. Então, e isso acontece muito nos bairros como Cambuí, como Nova Campinas. Que não tem mais como crescer, por exemplo, horizontalmente, né? Então ela tem que crescer verticalmente. Exatamente. Né? Então, nesse aspecto, houve uma retração até que a prefeitura trace novos caminhos, novas diretrizes para a aplicabilidade da outorga onerosa na cidade, o que eles já estão trabalhando com isto. Temos praticado várias reuniões com o poder público, tanto o Secov, o Sinduscom, a própria Elo, que é de loteamento, mas tem também colaborado bastante conosco, porque faz parte do mercado imobiliário. Nós temos praticado diversas reuniões com a prefeitura no sentido de direcionarmos o que é o mercado, o que o mercado precisa, para que eles entendam a nossa necessidade e entendam a necessidade do mercado. Porque se o mercado parar, nós não atendemos o consumidor final. Não atendendo o consumidor final, nós ficamos à margem, vamos dizer assim, do crescimento.
Porque quando você organiza o crescimento de uma cidade, você impede uma série de coisas que a gente gostaria muito de evitar na nossa cidade, que são as invasões, que são as ocupações. Então a gente bate nessa tecla há muitos anos com o poder público. Nós precisamos legalizar, ajudar a construção para evitar as invasões, evitar as ocupações. Porque são pessoas que vêm para um lugar que precisam morar. Se nós facilitarmos e agilizarmos a acomodação destas famílias, isso não vai acontecer. E, Kelma, você está falando um negócio, Campinas é enorme, né? Campinas cresceu muito nos últimos anos, isso é fato. Mas quando a gente fala, e eu percebo que existe uma preocupação muito grande do Secov nesse sentido, de áreas dentro da cidade, tá? Com infraestrutura para acomodar novas moradias. Por que eu estou perguntando isso? E estou fazendo essa colocação? Porque logo no início nós falamos sobre bairros tradicionais de Campinas, como Cambuí e Nova Campinas, mas que atendem a uma classe A, né? Porque a infraestrutura desses locais são de empreendimentos de alto padrão. Nesse sentido, olhando Campinas de uma forma geral, tá? Existe, por exemplo, um projeto ou alguma coisa no sentido de moradias em outras regiões da cidade que contemplem outras parcelas da população, Kelma? Ah, sim, Campinas é uma cidade muito grande e nós temos um desenvolvimento que nem agora a ideia, né, é levar este crescimento também, independente da classe A, porque a classe A ela está no Cambuí por uma questão logística, sim, por uma questão de infraestrutura, como você falou, uma questão de acomodação, então é uma situação diferente. O custo do Cambuí ele é diferente, ele está dentro do plano diretor de desenvolvimento, de custo de terreno. Então, assim, é um local privilegiado e que deve continuar crescendo como ele puder crescer. Mas Campinas tem muitas outras centralidades que têm potencial de crescimento, como, por exemplo, essas novas centralidades que nós mencionamos no nosso evento, toda a parte do Iguatemi, lá para o lado de lá do Iguatemi, toda a parte lá embaixo da rodovia Dom Pedro, que vai chegar próximo do Galeria. Tem áreas enormes lá perto do Galeria, toda a parte do outro lado da pista, atrás do Taust, no Alphaville. Então, aquela parte toda que vai até a Unicamp, né, que sai da pista, vai embora lá para a Unicamp. Então, assim, aquilo tem muito potencial de crescimento e de levar esta classe para lá também. Então, tá? E não existe nenhum impeditivo para levar este tipo de público para lá. Tá? Com bons projetos, com boa infraestrutura, com boas centralidades, com boa prestação de serviço, é indiscutível. Ninguém tem dúvida de que essa classe também vai para o lado de lá, assim, rapidamente. Não, e você sabe, Kelma, você estava falando agora, eu estava pensando nesse momento. Você não falava... Eu acho que em 15 anos atrás, mais ou menos, em bairros planejados. O conceito de bairros planejados é um conceito muito recente. Sim. E quando você fala na questão dos bairros planejados, quer dizer, Campinas já discutia isso daí já há algum tempo, mas efetivamente... de forma mais concreta, eu acho que mais ou menos uns 15 anos, se eu não estiver equivocado. Sim, tá? Sim. O que eu entendo, que eu acho que é um negócio bacana e que era a ideia da administração pública e de alguns órgãos nesse sentido, de fazer com que as pessoas, por exemplo, elas tenham uma infraestrutura no local onde elas moram, que elas não tenham necessidade, por exemplo, de se deslocar, né, ou usar meio de transporte para outros locais. Por quê? Porque dentro daquele bairro planejado, você tem tudo. Né? Quando a gente fala nesse sentido, por exemplo,
E eu sei que Campinas já tem alguns locais. A própria região que você se referiu há pouco, que é no entorno do Iguatemi Campinas, é um terreno enorme, uma área enorme, que está contemplando justamente essa questão de bairro planejado mesmo, né? Olhando nesse viés, né, que eu estou colocando para você agora, você acha, por exemplo, não o caso do Cambuí, porque não tem realmente espaço para isso, mas levando-se em conta, por exemplo, essas regiões que nós citamos, né, e Campinas como um todo, essa tendência de bairros planejados com infraestrutura certamente vão oferecer qualidade de vida às pessoas, né? Ah, totalmente. Mesmo porque os projetos e o desenvolvimento desses locais, dessas localidades, eu não sei se você percebeu, nós deixamos de falar em bairros planejados e passamos a falar em novas centralidades. Por que isto? Porque é mais do que um bairro, é um todo. Né? Ele agrega serviços, ele agrega boas escolas, bons hospitais, boas clínicas, boas prestações de serviços, supermercados. Então, assim, ele é muito mais amplo do que um simples bairro. Tá? Ele deixou de ser pensado só como um bairro que coloca um monte de gente para morar perto, para estar tudo junto, para transformar numa grande localidade. Né, numa outra centralidade, levando para este lugar uma infraestrutura que abraça o morador, que transforma a vida dele, muda a vida dele, porque faz com que ele se sinta bem, vivendo e estando naquele local. Ele não tem outras necessidades. Você leva para essas centralidades excelentes escolas. Né? Para que você vai tirar o seu filho dali se aquela grande escola, excelente escola, vem para esta centralidade? Sim. Tirar essas crianças para ir para um hospital, se você trouxer esses hospitais para dentro dessas centralidades. Isso é possível, sim. É viável, sim. Por quê? Porque hoje em dia nós notamos que é muito mais inteligente, palpável, você tomar conta de pequenos núcleos do que um núcleo enorme que você perde toda a entranha, você perde a noção, você perde o controle. Então, você tendo centralidades, tendo núcleos para serem geridos e cuidados, você o faz com mais inteligência, com mais técnica e com mais capacidade. Sabe uma coisa que me chama muito a atenção também, Kelma? Quando a gente fala de Brasil, tá? Quando a gente fala de cidade de São Paulo, a gente fala, por exemplo, e existe uma preocupação muito grande com a questão de segurança, né? O Congresso discute, por exemplo, várias questões relacionadas envolvendo o crime organizado, né? E uma coisa que chama muito a atenção é que Campinas, por exemplo, comparado, por exemplo, a Rio de Janeiro, comparado, por exemplo, a São Paulo, capital, né? Eu poderia dizer que nós estamos numa escala confortável quando a gente fala sob o ponto de vista de segurança. E, claro, que existe uma preocupação muito, muito grande, né, de todos os setores, o Secov principalmente, com essa questão da segurança mesmo. Como é que essa questão está sendo discutida aqui em Campinas, Kelma? Olha, Milton, na verdade, eu não poderia entrar nesse sentido porque não faço parte do núcleo que está discutindo esse tema. Sim. Agora, a única coisa que eu posso dizer a você, e é uma preocupação que nós temos, é que a segurança está muito ligada ao abandono. Toda vez que você abandona uma localidade, ela é tomada pelo crime, ela é tomada pelos, vamos dizer assim, por aquelas pessoas que não têm nada a fazer. Então, qual é o nosso foco, o foco Secov, o foco de novas centralidades? É dar
vida ao local. Porque é tendo vida ao local que você não tem a criminalidade. É quando você põe as pessoas na rua para andar a pé, para andar de bicicleta, para ir chupar sorvete, para ir buscar uma compra no supermercado andando, a população tomando conta do espaço. Desenvolvimento. O crime não entra e não toma. Sustentabilidade. Exatamente. Então, você tendo vida nessa localidade, você literalmente afasta o crime. Que é, na verdade, vamos dar um exemplo, do que a municipalidade está tentando agora com o centro. Retomar o centro, voltar ao centro. Eu digo isso com muita propriedade, Milton, porque eu cresci e me desenvolvi no centro de Campinas. Tá? Eu morava em frente à estação rodoviária. Tá? E eu então vivi Campinas no auge. Era uma fase de ouro, né? Muito, muito. Era uma cidade que você andava, as pessoas estavam na rua, à noite estava todo mundo andando, todo mundo tomando bonde, descendo, chupando sorvete, indo para a igreja. Né? Porque, na verdade, a segurança éramos nós próprios, sim, ocupando o nosso espaço. Quando isto acabou, aquilo degringolou, sabe? Perdeu a essência. E agora a municipalidade tem tentado e tem lutado bastante para devolver a vida no centro. Então, o que eu digo às pessoas, e temos debatido isso muito dentro do Secov, que nós precisamos criar vida aonde nós fazemos nossas obras, aonde nós construímos, aonde nós moramos, aonde nós vivemos. Não pode abandonar. Por que que o Cambuí é o Cambuí? Você não consegue ver o Cambuí vazio. Verdade. Ele está sempre cheio, ele está sempre com gente andando, levando seus cachorros para passear, para isso, levando as crianças de carrinho. Sábado você vai, manteve a feira, a nossa feira, que todo mundo ama, adora, tá todo mundo na rua. Então, assim... Aquela feira de sábado. Não, a segurança é vida, desde que você traga vida para o local, você afasta a marginalidade, a criminalidade. Esta dúvida eu não tenho. Gente, eu provoquei a Kelma propositadamente, porque eu já sabia dessa resposta que ela ia trazer para a gente aqui. Por quê, gente? Campinas, não só como polo de desenvolvimento, como nós falamos, né, em infraestrutura de rodovias e tudo mais, mas o que é o fator primordial e principal? Tratar da nossa gente, tratar de pessoas, tratar de necessidades, por exemplo, de pessoas. Sim. Eu acho que a coisa vai bem por aí. Mas sabe uma coisa que eu queria repercutir com você? Nós já estamos quase finalizando esse episódio do Panorama de Negócios, mas a gente tem visto... Aliás, é até curioso, viu? Tem um outro ponto muito interessante aqui em Campinas, que o número de concessionárias que estão sendo inauguradas, né, em Campinas é uma coisa assim impressionante, né? Tem veículos para todos os gostos e para todos os bolsos também. Mas uma coisa que me chama muita atenção, Kelma, é que o carro elétrico caiu no gosto do consumidor brasileiro. Você vê cada vez mais circulando nas cidades do país carros elétricos. E aí você vem com um outro problema, que é a questão do carregamento desses carros elétricos, principalmente, por exemplo, em condomínios, né? E a questão está sendo amplamente discutida. Só para quem está nos acompanhando, né, como é que está essa questão do carregamento, por exemplo, de carros elétricos nos locais de moradias, Kelma? Bom, na verdade, nós precisamos deixar bem esclarecido que agora foi recente a criação de uma normativa nacional. Existe uma normativa nacional. Frente a esta normativa, depois de todas as experiências que foram feitas com queima dos veículos elétricos, para ver qual o tempo que ele levava, se conseguia pagar, se não conseguia, qual a repercussão disso dentro de empreendimentos, dentro de condomínios fechados. Então, o que agora nós temos? Uma normativa nacional
nacional, aonde cada estado vai fazer a sua adequação para a sua realidade. Só que as diretrizes gerais, elas precisam ser mantidas e vão precisar ser cumpridas. Essas diretrizes nacionais, Milton, elas trazem uma série de restrições para empreendimentos já edificados. Tá? Então, haverá grande dificuldade de adequação e de possibilidade de colocação desses veículos dentro dos estacionamentos de condomínios já edificados. E aí, nesse caso, como é que fica? Porque, por exemplo, as pessoas moram ali, elas têm aquele veículo. Vai ser alvo de muita discussão, né, cara? Bastante discussão, porque a primeira coisa que você escuta é: mas eu tenho direito adquirido, eu tenho um carro. Bom, você tem direito adquirido, a única coisa que você não pode fazer é colocar em risco a segurança dos demais condôminos aonde você mora. Então, é preciso adequar, é preciso proteger o patrimônio, né? Não só o patrimônio físico, mas o patrimônio pessoal, as pessoas que ali convivem, para evitar um incidente e manter a estabilidade do empreendimento junto à corporação, que é o Corpo de Bombeiros, que é quando eles fazem as vistorias e emitem os laudos de AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, para dizer que aquela edificação está segura, pode ser habitada e não tem nenhuma dificuldade, porque se houver um incêndio ou um sinistro, ela será facilmente controlada e poderá ser atendida pela corporação. Então, isto é que é muito importante, que as pessoas precisam entender, aquelas que optaram por morar num condomínio, tá? Então, assim, precisa deixar isso muito claro, porque essa discussão sobre o carro elétrico, ela é antiga. Ninguém pode dizer: mas eu não sabia disso. Todo mundo sabe, Milton. Tá? Todo mundo tem conhecimento de que isto é um problema que vai precisar ser enfrentado. Tem uma pessoa que vira para mim e falou o seguinte: isso aí é perrengue chique. Né? Porque a questão do carro elétrico, porque por conta de infraestrutura. Quer dizer, talvez, eu fico pensando aqui, né? Que talvez, por exemplo, a solução para muita gente seja o carro híbrido, né? Por exemplo, né? Que ele né, funciona a álcool e elétrico também. Quer dizer, e ele é auto recarregável. Né? Exatamente. Então ele não precisa disso. Solução, né? E que já existe, que muita gente tem. Muita gente tem. Mas olha, eu me comprometo com você e com todo o nosso público que está nos ouvindo a fazer um evento específico sobre isso, para trazermos todos os detalhes, todos os encaminhamentos e todas as dicas e sugestões boas e ruins sobre esse tema. Eu acho isso daí extremamente importante e é o papel do Secov, né? O Secov sempre teve, né, esse posicionamento, essa postura de discutir questões, né, boas e ruins, né, faz parte do jogo, no sentido de apontar, por exemplo, uma solução que contemple e favoreça todos os atores que fazem parte daquela situação. Exatamente. Né? Contemple minimamente. Exatamente. Que seja, tá? A fim de que ache um rumo, ache um caminho que possa apaziguar e organizar todas as partes envolvidas. Kelma Camargo, diretora da regional do Secov SP Campinas. Eu fico muito feliz de ter batido esse papo com você. Você é uma pessoa que tem uma visão macro, né, de Campinas, da situação, por exemplo, envolvendo o mercado imobiliário. Isso daí é extremamente importante. Então, agradeço demais você ter aceito o convite da gente conversar, que eu acho que são temas assim extremamente importantes e que a sociedade ela anseia realmente soluções, né, que elas consigam conviver bem, morar com qualidade de vida, em empreendimentos ou locais que promovam a questão da sustentabilidade ou levem a questão da sustentabilidade em voga, e realmente para mim foi um prazer muito grande te receber, viu, Kelma?
Obrigada, Milton. Nós do Secov aqui agradecemos a participação. Quero dizer que Campinas é um grande centro, é um grande polo de desenvolvimento. Quero conclamar a todos aqueles que desejarem vir para Campinas que venham com responsabilidade, com comprometimento, porque esta cidade é excelente, mas é muito exigente. Tá? Então, tome cuidado quando você vier para cá. Venha com responsabilidade, venha com, vamos dizer assim, positividade de propostas, né? Para que não venha com imposições. Campinas é uma cidade que não aceita imposições. Tá? Ela tem personalidade, ela tem desejos e ela não abre mão disso. Gente, olha, veja e reveja o episódio com a Kelma Camargo quantas vezes vocês quiserem no canal do Panorama de Negócios no YouTube. E já fica o convite para a nossa próxima convidada ou convidado, que a gente sempre traz um bate-papo assim super especial para você, que é o público fiel do Panorama de Negócios. Então, até o próximo episódio.